Bom dia a todos. A Câmara sente-se honrada em convidar para compor a mesa o vereador-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Cidadania e Direitos Humanos, o Anderson Marinho. Convido também o senhor Mário Borbo, representando a FEComércio do Espírito Santo. Délio da Silva Barroso, subsecretário de Segurança do município. Marcelo Nolasco, secretário de Cidadania e Direitos Humanos do município de Vitória. Nesta audiência pública serão tratados itens como a violência em Vitória, câmeras de videomonitoramento como prevenção e represália, inviabilidade do município em instalar câmeras em toda a cidade devido ao alto custo e possibilidade de monitoramento em toda a cidade com o projeto de lei, com o tema Monitoramento Cidadão. Convido agora a todos a se colocarem de pé para a execução do hino nacional.
podem se sentar. Eu agora passo a palavra ao vereador proponente desta audiência pública, o senhor Anderson Marinho. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos nesse momento tão oportuno que estamos vivendo, momento esse que precisamos fazer uma grande reflexão e trabalharmos juntos com as iniciativas privadas, com o legislativo, com o executivo, do âmbito municipal, estadual e federal, para contribuirmos numa só força no que tange a segurança pública. E esse vereador, neste momento, hoje, instituído pelo projeto de lei que está tramitando nessa casa, criando essa audiência pública com proponente, monitoramento cidadão. E eu, neste momento, eu quero que, por favor, conceda a palavra ao senhor Mário Borro, representando a FEComércio. Registro aqui a presença do senhor Alencar Garcia, presidente da Associação Comercial de Vitória. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Bom, eu queria agradecer em nome da Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo, né, essa oportunidade, a participação nesse importante debate. Agradecer ao excelentíssimo senhor vereador Wanderson Marinho pelo convite estendido lá ao nosso presidente José Lino Sepulcre, o qual eu venho representar no dia de hoje, e falar da importância desse projeto para o comércio, né, como um todo, em função dos diversos aspectos que estão ligados diretamente a essa iniciativa. Gostaria que os demais se sentissem cumprimentados na presença dos senhores, da mesa, né? Bom, são 4 assuntos importantes, né, que conversávamos mais cedo aqui antes da audiência, da abertura da audiência, falando sobre a importância e o que tem acontecido hoje em termos de violência pública no Estado, né? E não só isso, não é um privilégio nosso, é óbvio, todo mundo sabe, nós recebemos as informações diariamente disso e muitas vezes, lamentavelmente, temos até as experiências bem próximas da gente, com os nossos parentes, etc. Bom, a violência ela vai continuar crescendo e aumentando. Aí você fala bem assim, poxa, mas nós estamos trabalhando para diminuir isso. É óbvio, isso está sendo feito, sem dúvida nenhuma. O Estado tem feito a sua parte, só que tem um porém. O Estado não é onipresente, ele não vai conseguir estar presente em todas as instâncias, né? Na nossa esquina aqui, de repente, pode estar acontecendo algum delito e, lamentavelmente, não temos um profissional preparado para que possa atuar e agir e nos defender. Então, isso é um fato que nós temos que aprender a trabalhar com ele enquanto população que somos, enquanto cidadãos que somos. Então, se a presença do Estado ela não é onipresente, ela não consegue estar em todos os momentos, todos os lugares, a união, a junção, né, do poder público, do poder privado, das entidades, né, dos cidadãos comuns do nosso dia a dia, isso é fundamental. Esse é o único jeito de ajudar o governo a cumprir o papel dele, que é de oferecer segurança para todo o Estado e para toda a população. Bom, um outro viés que a gente não pode descartar é que a tecnologia ela veio
e ela vai ficar, ela não veio só de passagem, não é algo que veio, que é uma inovação simplesmente, um pequeno detalhe, e daqui a pouco vai ser esquecido. Não, tecnologia está aí para isso, ela veio para nos auxiliar, para nos facilitar, para nos oferecer oportunidades e formas diferentes de fazer gestão, de fazer monitoramento, né, de fazer acompanhamento e assim por diante. Então, se essa tecnologia vem e ela vai para ficar, e ela tem uma oportunidade de nos oferecer esse diferencial, lançar mão dessa tecnologia eu vejo com bons olhos, ou seja, seria muito importante, muito interessante que a gente pudesse lançar mão dessas tecnologias. Claro, tudo no nosso meio, ele tem o lado positivo e o lado negativo do negócio. Sempre será assim, sempre vai ser assim. Eu, particularmente, a Federação do Comércio, ontem discutimos isso lá dentro da Federação, a nossa participação aqui hoje, o convite tão honroso que nos fizeram, e a Federação do Comércio vê com bons olhos o fato da gente criar um sistema, uma forma de monitorar, né, o máximo possível esse comércio, né, o mercado. E aí nós estamos falando, obviamente, defendendo aquilo que nos é de direito, né, que é o comércio. O comércio sofre, a gente quando vai no comércio, eu tenho a oportunidade de visitar os comerciantes, né, os empresários, existe uma sensação muito grande de insegurança, né? Então isso faz com que, parece que tem uma retração, um afastamento, um encolhimento do negócio, né? Ele não abre em determinados horários, ou não quer ficar aberto em determinados horários, ele tem medo de abrir a loja dele de manhã cedo, né? Os funcionários têm medo de sair em determinados horários dos estabelecimentos comerciais. Por quê? Porque pode ser que aconteça algum imprevisto, algum inconveniente nesse meio tempo. Bom, e isso para o mercado não é bom, isso para o comércio não é bom. Quando a gente fala de comércio, nós estamos falando de mais de 93% do PIB, né, do peso desse negócio, da importância do comércio dentro do negócio chamado Espírito Santo, né, chamado PIB. Bom, se o comércio tem uma importância tão grande assim para o mercado do Espírito Santo, do negócio do Espírito Santo, pensar estratégias para que o comércio se sinta mais acolhido e mais seguro é importante. Isso vai desde o empresário, né, aos funcionários, aos clientes que estão ali, que podem parar o carro ou podem não parar o carro, porque entra outros fatores também, aí entra a iluminação pública, entra uma série de elementos que estão ligados diretamente com esse assunto chamado segurança. Bom, então, senhor deputado, senhor vereador, desculpe, Wanderson, a Federação do Comércio entende que qualquer movimento, qualquer ação que seja feita em prol de melhorar a segurança do Estado, melhorar a segurança do cidadão, ela será sempre bem-vinda. É dessa forma que nós entendemos todas as ações. Obviamente, medidas de segurança para a proteção do cidadão, em termos de não expor e etc., também tem que ser pensados, né? A exposição, o mau uso da exposição, e aí, se me permitem contar um pequeno fato, um pequeno caso, que são um bem positivo e um outro que mostra o mau uso das possíveis ferramentas de monitoramento. Um empresário em São Paulo, no horário de almoço, foi flagrado pela câmera da empresa da frente entrando num motel no horário de almoço. E começou a passar a receber ligações na sua empresa, através da placa do carro, obviamente, né? Começou a receber ligações para extorquir dinheiro dele, ou seja, olha, você estava no motel, no horário do almoço, sua esposa será que sabe, e aquelas histórias todas que nós já conhecemos. E aí, ele entrou na jogada do cara, falando, não, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, eu tenho uma família e etc. E aí chegou o momento do cara receber o dinheiro dele, né? E ele chamou o advogado, chamou a polícia, né? E foram lá entregar o dinheiro para o cara e prender o cara, né? Ou seja, ele era segurança da empresa da frente e estava fazendo mau uso de uma ferramenta particular, privada, né, em benefício próprio. Por outro lado, nos Estados Unidos, recentemente, um delito aconteceu numa esquina, foi filmado, a polícia tinha acesso a essa câmera,
né? Logo em seguida na frente, como ele fugiu, né? Logo em seguida na frente o carro foi visto passando pela avenida tal, e aí a polícia foi sendo monitorada pelas câmeras até fazer o cerco lá na frente e prendeu o indivíduo. Então, os dois lados da moeda estão aí, eles vão sempre existir, né? O bom uso e o mau uso. Nós, particularmente, vemos essa mobilização como uma excelente oportunidade de dar um pouco mais de garantia e segurança para os nossos cidadãos. Okay? Queria agradecer a oportunidade e dizer que a Federação do Comércio está sempre aberta para discutir esses assuntos, para pensar sobre as estratégias e será um prazer para nós participar desse projeto. Okay? Obrigado. Agradeço as palavras do senhor Mário Borbo, representante da FEComércio. Convido a fazer parte da mesa Alencar Garcia, da Associação Comercial de Vitória. Com a palavra, o senhor Délio da Silva Barroso, subsecretário de Segurança Pública do município de Vitória. Pode fazer lá na tribuna, por favor. Registrar a presença do Edivando Cipolato, gerente de operações de vídeo monitoramento do município de Vitória, e Rones Gomes, da SS Brasil Soluções de Inteligência. Obrigado aí pela presença. Bom dia a todos. Na qualidade de subsecretário da Guarda Municipal, eu reitero que o senhor secretário, Coronel Wellington, não pôde comparecer porque está em outra missão, e nós estamos aqui em nome da Secretaria, para passar para os senhores algumas especificidades com relação ao nosso sistema integrado de operação e monitoramento. Nós hoje o município conta com 42 câmeras de vídeo monitoramento instaladas e monitoradas 24 horas, onde nós contamos para que seja dada a resposta à sociedade no momento em que ocorrem os delitos e infrações, tanto com relação à segurança quanto ao trânsito. Nós temos que empenhar, no mínimo, 30 guardas municipais. É um número, Excelência, senhor vereador, grande, porque o município recente, no momento, de um número que não é adequado para a Guarda Municipal, porém, o governo está se empenhando, já estamos com um concurso público em fase final, por esses dias já vai ser homologado, e, posteriormente, por se tratar de segurança pública, nós temos que dar um curso de formação, que também já existe uma empresa devidamente contratada, através do pregão eletrônico, que dará esse curso num período de 2 meses e meio a 3 meses, onde formaremos mais 100 agentes comunitários de segurança e 50 agentes municipais de trânsito, reforçando o nosso efetivo para dar mais segurança à população de Vitória. Gostaria de registrar também, com relação ao vídeo monitoramento, que já está também em curso uma licitação para aquisição de mais 25 câmeras de vídeo monitoramento, verba do governo federal, que nós teremos em breve. Inclusive, temos recebido dessa casa muitas indicações para a instalação de câmeras em alguns bairros e alguns pontos da capital. E isso tudo está sendo estudado por um corpo técnico e será levado também ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que é um gabinete criado pelo governo federal, onde tem assento várias autoridades municipais, estaduais e até federal, que decidem esses locais estratégicos após um estudo e viabilidade técnica dos locais específicos. Temos também, está em andamento, um projeto também do governo federal, em acordo com o governo do estado e município de Vitória e outros municípios, um programa
crack é possível vencer. Esse programa também está previsto, senhor presidente, uma aquisição de 2 ônibus com 20 câmeras de vídeo monitoramento que serão espalhadas pela capital, em pontos estratégicos, para se visualizar esse problema que afeta tanto a nossa sociedade, que é o problema dos viciados e nessa droga tão cruel, que causa tanto transtorno às famílias e à sociedade em geral. Então, essas 40 câmeras também serão instaladas e serão monitoradas desses veículos, que também conta com a participação do município. Enfim, o município de Vitória tem demonstrado interesse, o nosso prefeito, assim que assumiu, uma das suas prioridades principais, ele tem falado isso em seus discursos, é a segurança pública. Apoio total à Polícia Militar, à Polícia Civil, que é uma polícia judiciária, né? E principalmente a Guarda Municipal está atuando agora 24 horas para exatamente proporcionar maior segurança à população de Vitória. Muito obrigado. Agradeço pelas palavras, senhor Délio da Silva Barroso, subsecretário municipal de segurança, e quero convidar para fazer uso da palavra o secretário municipal, Cidadania e Direitos Humanos, senhor Marcelo Nolasco. Por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, vereador Anderson Marinho, obrigado pelo convite. Consignar que eu estou, nessa ocasião, representando o nosso prefeito, que está em uma outra agenda, pediu que eu representasse. Eu só tenho a endossar as palavras ditas até agora, nesse momento, complementando as palavras do nosso subsecretário de Segurança. Vitória hoje conta com 42 câmaras de vídeo monitoramento. Existem 25 já em processo de aquisição, mais 25. Existem mais 100 câmaras que foram anunciadas nessa semana agora pelo governo do Estado. E mais 40 câmaras desse programa CRAC é possível vencer. Então, vai ser um número bem grande de vídeo de monitoramento que vai ter em Vitória institucionalizado. É claro que, para isso funcionar bem, nós temos que ter material humano que monitore. Porque a câmera, por si só, ela sozinha não adianta. É uma ferramenta importantíssima, mas sozinha não adianta. Bem, parabenizar a iniciativa do vereador, sempre com audiências públicas de relevância enorme para a sociedade, e colocar a secretaria à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo Nolasco, pelas palavras. Convido para fazer uso da palavra o senhor Alencar Garcia, da Associação Comercial de Vitória. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, presidente da comissão, que nos convidou, a nós, a Associação Comercial de Vitória, para participarmos dessa audiência. Eu quero, de início, fazer um reparo, presidente. É que eu não sou presidente da Associação Comercial de Vitória, não. Eu sou secretário executivo, estou aqui representando a entidade e, por conseguinte, representando o seu presidente, que é Moacir Bonelli. A iniciativa, sem dúvida, toda iniciativa que tem por destino discutir ideias, propostas para melhorar a questão da segurança pública, da mobilidade urbana e outras ações dessa natureza,
são propostas que devem ser sempre bem recebidas, aplaudidas, mas, sobretudo, efetivadas quando passar por aqui, depois do debate. Não pode, no nosso modo de entender, não pode ser aplicada, vamos dizer, a resolução final por pedaços, de forma alguma. Nós temos falado, nós participamos, enquanto Associação Comercial de Vitória, do Fórum de Vitória. O Fórum de Vitória vem discutindo essa questão da segurança, a questão do morador de rua, do usuário de crack, vem discutindo isso já há algum tempo. E participam do Fórum de Vitória a Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, a Associação Comercial de Vitória, participam também a Associação Comercial da Praia do Canto, a Associação dos Comerciantes da Vila Rubim, participam as secretarias de assistência social da Prefeitura de Vitória, a Secretaria de Transporte, de Segurança, e, enfim, são vários atores que estão se reunindo já há algum tempo, presidente, com o objetivo de discutir questões tão básicas, tão sérias, que às vezes estão sendo postergadas ano após ano, governo após governo, e eu tenho dito sempre nos meus pronunciamentos, nas vezes que eu tenho participado dos debates do Fórum, e também com a Associação dos Comerciantes da Vila Rubim, e com outras entidades de empresários, eu tenho falado insistentemente e enfatizo aqui. O grande problema que nós vivemos, enquanto população, enquanto cidadão, é que nós temos tido, sem dúvida alguma, programas de governo, quando a nossa necessidade é de programa de Estado. Há uma diferença muito grande entre programa de governo e programa de Estado. Programa de governo é cada governo que entra, quer fazer o programa à sua maneira, para atender às suas conveniências políticas, etc. E programa de Estado é aquele que prevalece o interesse do Estado sobre todas as coisas. Com o mesmo prefeito, mudando de prefeito, com o mesmo governador, mudando de governador, com o mesmo presidente, mudando de presidente da República. Infelizmente, nós temos tido essas dificuldades todas, caros amigos, porque ainda não implantamos no Brasil o que a gente chama de plano de Estado, não plano de governo, que cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Cada novo prefeito que entra, ele diz que vai fazer assim, 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 porque convém a ele, convém ao modelo político dele, o projeto político dele. Assim acontece com o governador do Estado, acontece com o presidente da República, e os problemas vão rolando ad eterno. E nós não vemos as soluções que a sociedade tanto tem reclamado insistentemente. Eu tenho sido bastante enfático nos meus posicionamentos, tanto quanto cidadão, tanto quanto jornalista. Quando eu escrevo os meus textos, eu sempre enfatizo muito essa questão, essas questões que estão sendo debatidas aqui, e que parece que nós estamos pregando no deserto. A Associação Comercial de Vitória está à disposição, sim, para somar e ajudar. Mas não é só para discurso, não. Nós acabamos de ver aqui algumas informações que são preciosas, que são mais 40 novas câmeras de monitoramento que serão instaladas, 2 ônibus equipados com equipamentos apropriados de monitoramento, já tem 42 câmeras operando, não é isso? A informação que eu vi aqui, e mais 100 previstas. Isso é muito bom como notícia, mas melhor ainda como realização, como fato concretizado. E eu, na condição de representante da Associação Comercial de Vitória, tenho visto isso. A Associação Comercial de Vitória funciona, ela tem 103 anos de existência. Aliás, 104, completando agora em junho. E ela funciona no prédio dela, lá no Parque Moscoso, há muitos e muitos anos. E eu estou lá, nesse cargo, há quase 30 anos. E esses assuntos que estão sendo discutidos aqui em audiência já foram discutidos por nós e com outras entidades dezenas de vezes. E nos constrange, sinceramente, quando nós temos que voltar ao mesmo assunto e o assunto morre, parece que no nascedouro. Ficam apenas as discussões, os projetos, as ideias, mas ideias e projetos não se realizam. Se não houver vontade, vamos deixar bem claro,
vontade e determinação política. Mais ainda, coragem política para efetivar as mudanças que precisam ser feitas. E a Associação Comercial de Vitória defende isso. Defende, sim, que a segurança seja melhorada, que a questão da mobilidade urbana seja uma realidade, que a questão metropolitana, que é outro assunto que nós estamos discutindo desde o governo Albuino. Já participamos de um grande Fórum Empresarial do Espírito Santo, do qual fui secretário executivo, e nós reunimos todos os prefeitos da Grande Vitória para discutir essa grande temática que é a metropolização, a região metropolitana da Grande Vitória, que envolve Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, Fundão e Guarapari. E apesar das insistentes reuniões que fizemos, nós chegamos ao final constatando uma dura realidade, e que por vaidade política, cada prefeito no discurso dizia que sim, que participaria do projeto de efetiva implantação da região metropolitana de Vitória. No discurso, mas ao pé do ouvido, a gente percebia claramente a vaidade política do prefeito, com medo de ele ficar à margem do processo, dele não aparecer muito na mídia e outros aparecerem. Infelizmente, nós, desse jeito, nós não avançamos nunca. Ficamos apenas em discursos e mais discursos. Eu me sinto à vontade para dizer isso, porque eu estou com 79 anos, chegando quase a 80 anos, e vivencio isso há muitos anos. Muitos anos na Findes, como secretário executivo lá, muitos anos no Fórum Empresarial do Espírito Santo, agora no Fórum de Vitória, muitos anos na Associação Comercial de Vitória. Os assuntos são os mesmos, os problemas são os mesmos. As soluções não são as requeridas, as necessárias. O nosso pronunciamento, a nossa colocação, a nossa solidariedade, a ideia é muito interessante, viu, de se fazer audiências, mas, por favor, eu insisto, não adianta ficarmos em discursos, porque vamos passar aqui de 8 às 12 horas numa audiência, e eu quero saber se, ao final dessas 4 horas que ficamos plantados aqui, qual ou quais os resultados positivos que tiraremos disso aqui. Muito obrigado pela atenção, o interesse da comissão presidida pelo vereador Wanderson Marinho, que nos convidou, e nós estamos aqui não só para discutir, mas para apresentar ideias, como já fizemos no passado. Nós já tentamos de todas as maneiras, com todos os últimos prefeitos de Vitória, viu? Tentamos, enquanto entidade de empresários, tentamos e apresentamos várias ideias, mas parece que as ideias só valem, são geradas no seio dos burocratas. Quando elas vêm de fora, elas não são acolhidas, ou que só são acolhidas, ou são de maneira parcial e não total. Eu agradeço a atenção e desejo sucesso para essa audiência e que os resultados finais sejam realmente positivos. Muito obrigado. Obrigado, senhor Alencar, representante da Associação Comercial de Vitória, pelas belas palavras, e dizer que o senhor está bem jovem ainda, não só com o pensamento atual, mas pela veemência que o senhor colocou todos ali no seu discurso. Convido o senhor Felipe Kennedy para nos dar uma explanação técnica. Ele é técnico em segurança, ele vai falar um pouco da viabilidade do projeto sob o ponto de vista técnico. Por favor, pode fazer uso. Bom dia a todos. Sou técnico em segurança eletrônica há alguns anos e, de acordo com a proposta do projeto de lei, como é que funciona o sistema de CFTV que será proposto para os comerciários e cidadãos em geral? São um conjunto de dispositivos eletrônicos, né? Um dispositivo de captura de imagem, que seria as câmeras, onde vai passar por um canal de par metálico e vai chegar então um sistema de captura de imagem e de armazenamento, composta por placas e um dispositivo de armazenamento que é o HD, que a maioria conhece. Esse dispositivo ele vai ser conectado à internet através de uma placa
uma placa de internet ou um módulo de internet que vai ter dentro desse dispositivo, fazendo a conexão com a internet. Qualquer pessoa com um celular que tenha Wi-Fi pode fazer acesso remoto aos dados desse dispositivo que é o DVR, né? Podendo ser por um smartphone, por um desktop, por um notebook, ou pelo sistema de monitoramento que é previsto por lei, na lei que está sendo proposta, né? O sistema, de fato, ele não é um sistema barato, a nível de cidadão de baixo custo, né? Mas é um sistema que a gente tem que entender como super importante devido à segurança dos nossos parentes, dos nossos entes queridos não terem valor material, mas um valor sentimental, e a segurança ela está totalmente ligada à questão de valores, tanto material quanto sentimental. O funcionamento esquemático do CFTV, eu posso estar disponibilizando para quem quiser ter mais informações, pode estar me procurando, que eu estou à disposição para essas informações. Agradeço a oportunidade. Muito Pode obrigado. ficar aí, Felipe, só para fazer algumas pessoas. Você falou a respeito de valor. O que seria esse valor? Valor, você diz valor monetário? Isso. Pô, você vai ter material de um exemplo de câmeras girando entre 100 a 10 mil, 20 mil reais. A prefeitura mesmo adquiriu câmeras no valor aproximado disso, de 10 a 12 mil reais. São as câmeras IP. Elas têm uma força de captura de zoom de até 32x, dependendo do material, até 40x. Seria a multiplicação analógica do zoom, né? Apesar de que também existe um zoom digital. Vou pegar aquela imagem ali agora e ampliar ela. Não dá a mesma qualidade final, mas funciona, né? E você tem para esse sistema, acredito que algo em torno de 2, 3 mil reais, 4 câmeras, dedicando uma para o uso, não sei a que fim seria esse sistema de monitoramento, a uma empresa privada ou ao CIODES, mas seria uma câmera exclusiva para esse acesso, ou uma câmera não só exclusiva, né? Ele teria acesso a essa câmera externa juntamente com o particular, enfim. Manutenção. O equipamento em si, ele tem a garantia de 1 ano, por ser um equipamento eletrônico, mas a manutenção dele é baixa. Você não tem, ele é para uso externo ou para uso interno, ele não tem essa, como um celular, por exemplo, que às vezes cai no chão e quebra, né? Então, por estar fixo ali, ele diminui bastante a manutenção dele. Locação do equipamento. Isso aí teria que ser um estudo, né? Há viabilidade também, mas em cima de um estudo. Até porque o sistema de monitoramento hoje, ele também trabalha com o sistema de locação. Você loca o equipamento e o serviço junto. Mas aí tem que ser avaliado, né? O que é mais interessante. Um equipamento na casa de 2 mil reais, pelo que ele vai trazer de economia e resultado para a sociedade, ele em parte atenderia? Totalmente. Porque numa rua de 100 metros, 200 metros, se naquela rua tiver 4 casas com esse equipamento, você fazia cobertura em 100%. Exatamente. Agora, depende da capacidade de alcance do seu material. Você não pode trabalhar com material de baixa qualidade, que você vai ter um alcance daqui até ali. Se você quer um alcance de 100 metros, né, você tem que trabalhar com material de maior qualidade. Entendeu? Quantidade de linhas da câmera, quantidade de... Se for uma câmera de megapixel, a quantidade de... Uma câmera IP, a quantidade de megapixels. É uma série de fatores técnicos que vão influenciar. Se ela é infravermelho, para poder facilitar a visão noturna, qual a qualidade desse infravermelho? Você viu o caso do professor que foi assassinado? Você viu aquela câmera? Eu não vi as imagens, eu só li a reportagem. Mas você não chegou a ver as imagens? As imagens não. Porque pela câmera parece ser uma câmera bem simples. E nem até porque Cariacica não... O que eu posso relatar, as imagens que eu vi de uma intervenção policial no Rio de Janeiro. Uma câmera de infravermelho no helicóptero. Aquela câmera ali, ainda, apesar de ter dar uma ajuda, ela ainda é de baixa qualidade. Apesar do zoom dela ser bom, mas ela ainda é de baixa qualidade.
aquela câmera, segundo informação, ela é da escola, do assassinato do professor. Ah, sim. Do professor. E todas as escolas hoje têm uma câmera daquela. E você percebeu que ela pega mais de 100 metros. Ela não conseguiu, de fato, ver o rosto devido ao zoom. Mas ela contribuiu, de fato, para entender qual foi o procedimento daquele tal assassinato, qual foi, como que ele chegou. Exatamente. É o fator relevante da segurança. São fatores relevantes. Que a câmera traz. O senhor julga importante isso? É o valor humano somado ao valor da segurança, que não tem como equiparar. Algum dos senhores querem fazer alguma pergunta? A minha indagação inicial é o seguinte: com certeza o poder público está trabalhando na ideia de um mapeamento dos bairros que devem ser priorizados com a implantação das novas câmeras. E a nossa indagação é o seguinte: há a possibilidade de informar quais os próximos bairros que serão contemplados com a instalação dessas câmeras? Essa é uma pergunta. Eu achei interessante a indagação aqui do presidente da comissão sobre a capacidade de autodefinição dessas câmeras. Hoje a gente tem visto aí, inclusive essa do assassinato do professor. Eu não sou entendido no assunto, entendido é você que está falando aí, mas como observador da coisa, a impressão que eu tive e tenho é que é de boa definição aquilo que foi apresentado. E essa é uma preocupação, que seja de boa definição. Mas tem uma outra preocupação. A preocupação é se realmente essas câmeras, o resultado delas, a filmagem delas, será sempre disponibilizada para as autoridades, não só policiais, mas autoridades judiciárias e outras autoridades. É importante saber até que ponto o trabalho dessas câmeras, a gravação feita por elas, estará disponibilizado para dar seguimento a qualquer processo de apuração do delito. Então, respondendo à sua segunda pergunta, o sistema de monitoramento, ele prevê uma gravação simultânea, instantânea, em tempo real. Tudo que está acontecendo nesse momento, em dado local, ele está sendo gravado em um sistema de banco de dados que ainda tem que ser estudado, que eu acredito que tem que trabalhar com computadores de grande porte. Não tem a dimensão disso agora para passar, mas sim, essas imagens estariam disponíveis para poder público, né, para estar fazendo uso, e o privado naquele momento ali. Claro que as normas, as leis vão estar regendo o sistema, como é que vai funcionar todo o processo, mas seria basicamente dessa forma. Há sim condições de estar buscando essas imagens em tempo real, buscando elas por uma data mais distante, 2, 3 semanas. Se houver necessidade de gravação de um tempo maior, de meses, por exemplo, tem que se preocupar com o dispositivo de armazenamento de dados, que tem que ter uma capacidade maior. A gente fala residencialmente, comercialmente, na casa de terabytes, de gigabytes, né? No caso do dispositivo de armazenamento de dados em massa, você vai trabalhar num coletivo de terabytes, gigabytes, para ter uma coisa bem maciça mesmo. E vocês têm ideia de quais os bairros que serão contemplados? Aqueles que ainda não foram contemplados, dos próximos, quais são? Não faz parte da minha ossada essa informação, mas eu acredito que os bairros com maior índice de violência devem ter prioridade, né? Se bem que a violência está tão generalizada que é difícil você eleger um bairro e dizer esse é mais violento que o outro. Você consegue focar onde está acontecendo os índices, né? Deixa eu contribuir nessa pergunta, senhor Alencar. É justamente isso. O projeto, ele trata do assunto no quesito de ser um pouquinho mais amplo do que foi proposto, do que está sendo proposto e do que já existe no Estado. A intenção nossa é equilibrar isso. Quando o senhor mesmo falou, já está generalizado, está em todo lugar. Hoje não tem só nas regiões de
em situação de vulnerabilidade ou em periferia, como é feito isso. Hoje a violência ela está na esquina, está dentro de um shopping, ela está no geral. Então, a intenção nossa e a intenção do projeto é que todos tenham acesso a essa lei. Todos têm acesso a essa lei. Mas de que fato? Se hoje o que foi proposto na quarta-feira pelo governo do Estado é que essas câmeras vão ser destinadas para casos onde está o Estado presente, onde tem ações estratégicas do governo do Estado. A nossa intenção é equilibrar isso, porque nós estamos preocupados com a economia do nosso município. E quando se fala de violência, as pessoas procuram o shopping para fazer suas compras. Não procuram o centro da cidade, a Avenida Rio Branco, a Avenida Marechal Campo. Não procuram essas avenidas, porque são inseguras. E a intenção nossa, e essas câmaras que a princípio do governo, é em lugares onde tem um índice muito grande do tráfico. Não que essas também não resolvam isso. A intenção é equilibrar a câmara chegar onde o governo, no momento, não está chegando. Essa é a intenção. Mas não podemos esquecer que houve um assalto ao Banco do Brasil dentro da agência do shopping, né? Com morte. Então, a gente vê que a situação está se agravando cada vez mais. Outro dia foi em Vila Velha, outro dia não, já há algum tempo, a agência de um banco também, com morte. Quer dizer, a coisa está ficando cada vez mais séria. Eu acho que presidente, enquanto a questão não for tratada com mais seriedade do que o que está acontecendo de sério, nós não teremos solução satisfatória para este tipo de problema, como para tantos outros problemas de ordem social que o país vem enfrentando. Quer fazer mais algum comentário? Só, mais uma vez, ressaltar a importância do sistema de segurança, né, que é o fato de você poder ver antes de chegar no local. Por exemplo, a questão dos trotes, né? Eu acho que faz muito bem a questão dos trotes, porque a pessoa vai ligar, vamos supor que naquela rua está sendo monitorada, a pessoa liga, a criança geralmente liga, passa aquele trote, o sistema de monitoramento vai estar identificando através da câmera se aquela informação procede. Para não deslocar uma viatura, uma ambulância, um caminhão do Corpo de Bombeiro, por exemplo, para aquele local, e aquilo ali não está acontecendo, desviar a atenção do acidente, de uma coisa que realmente está precisando da assistência. Então, mais um ponto positivo para o sistema de monitoramento cidadão, que tem que ser uma coisa assim, maciça. Isso acontece nas principais capitais do mundo. Londres, por exemplo, você pode fazer um acesso remoto a uma câmera 24 horas que tem no centro de Londres. Eu não tenho o link agora, mas se você colocar em qualquer ferramenta de pesquisa na internet, você vai achar, não só de Londres, mas de todas as principais cidades do mundo, inclusive São Paulo. E são infinitas as vantagens. Só um momento, Felipe. Só uma pergunta. Só gostaria de fazer uma pergunta. Esse sistema, uma vez instaladas essas câmeras, ela teria uma ligação direta com o poder público, a polícia, ou elas estariam isoladas e a polícia depois vai resgatar essas gravações? Como é que seria o sistema? Então, no meu ponto de vista, a melhor forma de monitorar não é nem o privado, é o próprio CIODES, para evitar essa lacuna de comunicação entre o privado e o público. Você jogando diretamente as imagens no banco de dados deles, talvez um sistema de integração ou um sistema de implantação com atualizações contínuas seja mais interessante para esse tipo de situação. Okay. Obrigado. Mais alguma pergunta dos senhores aqui da mesa? Eu vou abrir. Pode continuar aí, Felipe? Por favor. Eu vou abrir para a plateia e fazer o registro aqui da Fabíola Sodré, representando o seu Álvaro Rogério Doc, secretário estadual de Ações Estratégicas. Muito grato, Fabíola Sodré. E faço aqui a abertura aqui para aqueles que queiram fazer alguma pergunta. Senhor Rubens.
a respeito de financiamentos, se já houve essa preocupação, que pelo valor colocado aí, eu acho que vai ficar inviável da pessoa chegar e comprar isso no cash. Se já houve essa preocupação aí dentro do projeto, ver o sistema bancário para fazer a abertura de um financiamento para aquisição desses equipamentos. O município de Vitória, Felipe, ele existe uma subsecretaria chamada Micro e das micros e pequenas empresas. E dentro da micro e pequenas empresas tem a economia solidária e tem o banco de microcrédito, que dá financiamento de R$200 até R$5.000. Então, ele é uma linha de crédito para todos aqueles que principalmente para os comerciantes, têm condições de fazer isso. Pessoa física e pessoas jurídicas, autônomas. E outras linhas de crédito também, de outras parcerias do governo da Caixa, que também tem essas linhas também. Ok, muito obrigado. O Alex? Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe. Se eu colocar um monitoramento na minha casa, ligado com a internet, alguma coisa do gênero, teria como o CIODES ter esse tipo de acesso online também? Tem como fazer uma ponte para essa câmera em frente à minha casa ser usado também pelo CIOD? Então, a ideia inicial é essa, que o sistema ele esteja ligado diretamente com os CIODES. Foi contestada a questão de, por exemplo, 4 câmeras numa residência, no ponto comercial, e os CIODES ter acesso aos 4. Um exemplo de uma situação que pode existir. Então, o que haveria? Haveria um bloqueio das imagens internas dessa residência ou desse ponto comercial. Somente a câmera externa, que a gente trata como CH, o canal externo, ficaria liberado para acesso remoto dos CIODES, instantâneo e gravação ao mesmo tempo. Existem sistemas já no comércio para esse tipo de monitoramento. Ele faz essa gravação, alguns até livre, tá? Gratuito. Mas eu acredito que nesse sistema que está nesse projeto de lei, como a gente está querendo implantar uma ideia, a gente não tem como se incorporar a um sistema já existente. A gente tem que montar um sistema com o nosso perfil, com as nossas exigências, para atender, inclusive, a sua ideia aí, que é o CIODES ter acesso a essa câmera exclusiva e ter a gravação dela, poder assistir, enfim. Se você quiser também adquirir uma câmera que tem um sistema de PTZ, que é o PAN, o sistema de movimentação da câmera, ele também pode fazer isso através do celular, através do desktop, através do notebook, ou uma mesa de monitor de manipulação. Obrigado. Obrigado, Felipe, pelas considerações. Que algumas coisas, o Felipe ele não é da iniciativa da pública, nem trabalha no CIODES, nem no governo do estado. Ele é um técnico da área. Talvez algumas perguntas não foram alcançadas, conseguido preencher de fato, porque são de ordem do CIODES, aquelas coisas todas. Mas o projeto em si, ele contempla como um todo. Eu quero convidar aqui o gerente do Sion, Cipolatti, para fazer uma explanada do que o município hoje contempla no que tange as câmeras de vídeo monitoramento. Se puder falar também das questões das previsões, dos prazos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Com relação às previsões, né, e prazos, como já foi falado anteriormente, nós temos aqui hoje 42 câmeras em Vitória instaladas. Foram instaladas com recursos captados junto do governo federal. Nós vamos agora adquirir mais 25 câmeras, que também foram recursos federais captados no final do ano passado.
E temos essa expectativa também do programa CRAC é Possível Vencer, no qual foram 2 regiões da cidade elencadas como prioritárias, que é o centro da cidade e a região do aglomerado do bairro da Penha, para receber esses equipamentos, que serão 2 ônibus com as centrais móveis de monitoramento e 20 câmeras em cada pacote desses. E essa semana, né, o governo do estado anunciou também que vai estar ajudando com os municípios e Vitória será contemplada com mais 100 câmeras. Então nós vamos passar em um cenário, né, de 42 câmeras, né, inicialmente, e vamos passar aí para mais de 200 câmeras bem rapidamente, até o final do ano, vamos ter essa expectativa que nós temos dessa ampliação. Os locais de instalação dessas câmeras, nós já temos cadastrados os pontos de indicações, até mesmo dos próprios moradores, que encaminham o processo à prefeitura, solicitando a instalação de câmeras. Temos levantamentos realizados pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, e todos esses pontos serão verificados também com relação ao mapa do crime, onde os locais onde tem realmente o registro de maior incidência de crime na cidade. Esses pontos onde serão instalados esses novos equipamentos serão definidos pelo Gabinete de Gestão Integrado Municipal, né? Até porque não adianta simplesmente, presidente, ter uma câmera, né? Tem que ter a resposta do poder público. Então, esse equipamento tem que estar instalado num local onde vai ter um atendimento, um pronto atendimento, para que não perca a credibilidade. Então, é importante essa iniciativa agora, desse projeto de lei da Câmara, com relação a esse monitoramento cidadão. Só que eu acho que tem que verificar essa questão de como vai funcionar o repasse dessas imagens, né? Porque, como nós falamos que para operar hoje 42 câmeras, nós temos um efetivo de 30 agentes, né, 30 guardas municipais que ficam monitorando 24 horas esses equipamentos. Então, tem que se pensar qual é a efetividade, né, e como vai ser esse monitoramento dessas câmeras desse novo projeto. Pois é importante que, para monitorar esses novos equipamentos de uma cidade inteira, né, não sei qual é a expectativa de instalação de residências, quantas residências serão alcançadas ou comércio, né, mas eu acho que não vai ser viável garantir um monitoramento 24 horas. Você vai poder ter, de repente, uma gravação 24 horas e um monitoramento sob demanda, ou seja, a central de operações da guarda ou o CIODES, sabendo que se tem um fato ocorrendo em determinado local, ele poder ter acesso a uma determinada câmera e poder visualizar essa imagem, mas não garantir um monitoramento 24 horas, porque é inviável, tecnicamente falando, a questão de pessoal para monitorar todas as câmeras de uma cidade, pensando que toda residência pode ter uma câmera. Então, isso é um fato que deve se pensar. Outra coisa é com relação ao sistema que foi apresentado, né, que vai ser um sistema, então, utilizando um DVR com câmeras, né, 4 câmeras, e ligando à internet. Ok, então nós temos um custo das 4 câmeras, um custo de internet, e também temos que pensar, né, a questão da qualidade das imagens que foi passada aqui. Como o senhor mesmo falou, a questão daquele homicídio que teve no município de Serra, de Cariacica, desculpe. Foi um fato que uma câmera vai colaborar bastante com a elucidação daquele crime, né? Então tem que se pensar nessa gravação dessas imagens. Qual vai ser esse período de gravação? Esse custo também vai impactar nesse valor de R$2.000 falado inicialmente. Porque se tem uma gravação de 10 dias, de 15 dias, é um valor. Se for 30 dias, que é o que hoje nós utilizamos para a Prefeitura de Vitória, é um prazo mínimo de 30 dias. Na verdade, nós temos até 40 dias de gravação de todas essas câmeras que nós temos hoje. Só que, pelo nosso convênio com o Estado, nossa exigência são de 30 dias. Porque o poder público tem um tempo, né, para poder pedir essas imagens. Então, às vezes, até mesmo para a própria delegacia descobrir que tem uma câmera em determinado local, nesse caso, dessa nova proposta, né, seria interessante que todos os locais que forem instalados câmeras na cidade, que elas sejam identificados no município, que sejam georreferenciados, e que prontamente, tendo o registro de um crime, que essa informação seja repassada à Polícia Civil, para que possa recuperar essas imagens para utilizar como prova na elucidação dos crimes. Então, acho que tem mais alguns quesitos que podem ser verificados nessa proposta de monitoramento, que podem colaborar ainda mais para que esse projeto realmente tenha uma efetividade maior com esse objetivo de ajudar na prevenção da criminalidade. Muito obrigado. Só uma pergunta, quantas câmeras
se considera necessário para cobrir a cidade toda? Presidente, isso é uma questão complicada, né? Porque se nós formos pensar, né, que de ver a cidade toda, né, nós vamos pensar que em toda esquina nós temos que ter uma câmera, vamos dizer assim, né? Mas se formos pensar em locais com maior incidência de crime, nós temos que pensar que a câmera é uma ferramenta que potencializa a ação policial, potencializa a ação da Guarda Municipal. Então, quer dizer que onde eu tenho uma câmera, eu não necessariamente vou ter um policial ali, vou ter um guarda ali embaixo daquela câmera, mas eu vou ter que ter um efetivo que vai atender aquela solicitação. Então, se diz até que uma câmera chega a potencializar a necessidade de 20 pessoas, de uma câmera poder chegar até mesmo a cobrir a questão de 20 pessoas naquele local, tendo em vista que essas câmeras que nós utilizamos são câmeras que têm um zoom, né, de até, como o colega falou, essas hoje, até 36x, são câmeras que então pegam até 2, 3 quilômetros, elas conseguem também ver 360 graus, né? Então, e elas estão ligadas 24 horas naquele ponto. Então, essa cobertura que ela faz ali, ela consegue ter uma efetividade de até quase 20 pessoas naquele ponto ali. Vamos dizer assim, que seriam necessárias para cobrir a mesma região. Só que não quer dizer que eu não tenho que ter o policial e não tenho que ter o guarda. Eu vou ter que ter esse efetivo para prestar o atendimento. Então, se for pensar na cobertura toda da cidade, Vitória, que é uma cidade que tem pouco mais de 90 km², 200 câmeras móveis vão ser uma quantidade muito boa de câmeras para a nossa capital, tendo em vista o efetivo da Polícia Militar atuando na cidade, o efetivo da Guarda Municipal e a potencialização que esses equipamentos vão proporcionar para a segurança da cidade. Outras tecnologias existem também que podem colaborar na segurança pública. São vários tipos de tecnologias. O Estado anunciou que está verificando a questão de radares, né? Mas o próprio radar, na verdade, existem sistemas já no país que utilizam não o radar para fazer uma multa, especificamente, mas para coletar a placa do veículo. Aí o senhor consegue fazer o quê? No caso Vitória, que é uma ilha, né? Nós temos uma parte continental, mas temos uma ilha. Se você tiver pontos de coleta de placas, né, de registro nas entradas e saídas da cidade, você consegue precisamente ter todos os veículos que entram e saem da cidade, qual é o possível trajeto que esses veículos fazem, tempo médio, e, para além disso, identificar até mesmo se os veículos roubados entraram na cidade, por onde eles entram e por onde eles saem. Então, além das câmeras de monitoramento, existem outras tecnologias que podem ser aplicadas à segurança da cidade, que podem potencializar em muito a redução da criminalidade. Até porque hoje a gente sabe que o crime não acontece apenas a pé, né? O crime está sob rodas, pois você tem um deslocamento dentro da região metropolitana, né? O cidadão pode morar em outro município vizinho e cometer um crime na cidade de Vitória, e vice-versa. Então, esse tipo de tecnologia utilizada para a segurança também pode contribuir muito na diminuição da criminalidade e no aumento da segurança dos cidadãos de Vitória. Obrigado. Eu agradeço. Eu vou fazer o uso... Vou fazer uso da palavra, depois eu vou abrir novamente para os senhores e para aqueles que estão nos acompanhando. Bom dia a todos. Secretário de Direitos Humanos, Marcelo, Délio da Silva Barroso, subsecretário da Guarda, senhor Mário, representando aqui a FEComércio, senhor Alencar, representando assim a Associação Comercial de Vitória, Felipe Kennedy, que fez aqui uma explanação técnica do que seria e do que é o nosso interesse. Cipolatti, obrigado aí, como gerente do Vídeo de Monitoramento do município de Vitória. A intenção, o projeto de lei que trata vídeo monitoramento cidadão como proponente da audiência pública, tem como objetivo, senhores, aqueles que estão presentes, aqueles que nos assistem, não ser mais uma página de um livro que ele é só consultado,
para que possamos colocar em prática. O projeto de lei que trata desse assunto, ele trata de um incentivo fiscal de no máximo, aí eu quero cumprimentar aqui a nossa subsecretária da Fazenda, Luciana Marilac, obrigado pela presença, e a gerente também de cadastro, quero agradecer a presença, de no máximo 50%. Ele não tem o mínimo, ele tem o máximo. Então, é o máximo. Temos jurisprudência, agora do dia 18/2, do desembargador Manuel Alves Rabelo, que trata dessa mesma matéria, senhor Alencar, dessa mesma matéria, e que fala da constitucionalidade desse projeto devido a uma jurisprudência. Estamos consultando a Prefeitura no âmbito da jurisprudência e estamos avançando. Esse projeto ele é viável para o município, porque existe uma coisa na nossa vida entre legal e imoral. Entre o legal e o imoral. E a gente precisa equilibrar isso. Entre o legal e o imoral. A gente precisa equilibrar. Acho que é por isso que foi criada a jurisprudência. Por isso que existe a jurisprudência, para a gente servir de reflexo e que possa ser posto em prática. Mas essa semana, senhores, foi uma semana de batalha, vários lançamentos de oportunidade, governo do Estado lançando 1.000 câmeras no nosso Estado do Espírito Santo, 100 câmeras destinadas só para o município de Vitória, mas o projeto que esse vereador apresenta, ele é diferente do ponto de vista que já existe no município de Vitória e do que o governo está propondo. O vídeo monitoramento, ele vai ser ligado, ele não é independente, é ligado à guarda municipal, até porque é lei municipal, ligado aos CIODs, precisa ser ligado aos CIODs, e em tempo real, com toda essa armazenagem, todo esse armazenamento de dados. Quando se fala no ranking de violência, a cidade de Vitória tem ocupado o lugar em destaque. O Instituto Zangari, em 2012, fala que a nossa capital está em os 3 primeiros lugares no mapa de violência do país, senhor Alencar. E aí esse vereador ele não pode ficar sentado aqui só fazendo esse discurso, ele precisa partir para a audiência pública e criar o equilíbrio da sociedade. E dizer que a violência é um problema não só do Estado. Ele precisa ser com líder comunitário, com o legislativo, com o executivo, com o judiciário. Mas existe algumas coisas chamadas vaidade, senhor Alencar. O senhor foi muito sábio a questão da vaidade. Às vezes um projeto, ele é feito e às vezes daqui 6 meses ou ano, ele é apresentado por outro e aprovado. Estranho isso, né? E aí você vê cada dia mais as coisas ruins acontecendo que poderia ter contribuído para não acontecer. Eu quero dizer que o nosso projeto, a intenção do projeto não é que é um incentivo, não é um incentivo. A intenção do projeto é contribuir para a nossa economia do município, é trazer os nossos familiares que estão presos hoje
dentro de casa, para fazer as compras no comércio, para poder ter o direito de ir e vir com segurança. Nossa intenção aqui, o interesse maior aqui não é incentivo, não é. Se enganam quem acha que é incentivo, não é incentivo. A matéria se trata de incentivo para criar uma ligação com as empresas que tocam a cidade, que são os comerciantes, são os dia a dia, são os empresários, para que eles possam se envolver com o tema. Essa é a maior intenção, para que possam se envolver com o tema, propriamente dito. E aqui, nós temos que não tem custo para o município esse investimento. Não tem custo. O maior custo, e é o custo que eu digo, está na casa aí de R$2.000, que contribui muito pelo retorno que vai se dar para a sociedade. Hoje, nós temos aqui no município, com essas câmeras, um raio que só compreende a região de periferia. Mas esse projeto trata do município como um todo. Salim, você que é da Praia do Canto, ali do Barro Vermelho, esse projeto, ele contempla o município todo. A intenção do projeto é contemplar o município todo. E com esse projeto em vigor, com essa lei em vigor, a gente consegue cobrir a cidade praticamente em 100%, senhor secretário. Consegue cobrir a cidade em 100%. Isso é fato. Porque se você olhar na Mata da Praia, em alguns lugares já existe a câmera, mas não é interligada à Guarda Municipal. Já existe. Já existe. Eles não vão comprar. Eles não vão comprar, já existe. Já pagam pelo sistema. Mas vão interligar a central. Essa é a nossa intenção. Essa é a nossa intenção. É interligar, que vai contribuir. E vai dar segurança. Porque o sentimento de impunidade contribui muito para a falta de segurança. Então, quando a partir do momento que a câmera está ligada à Guarda Municipal, ao CIODES, e de fato, daqui 1 hora, aquele que cometeu o delito for pego, ele não vai cometer, ele fala assim, ó, aqui eu não posso entrar. Ele vai procurar outro, até ele desistir. Até ele desistir. Essa é a nossa intenção, de voltar a dar vida ao munícipe, voltar a dar vida à cidade. Em São Paulo, foram investidos 20 milhões em câmeras de vídeo monitoramento. O governo de Minas investe 50 milhões em câmeras de vídeo monitoramento. Aos números altos. Na Avenida de São Luís, vão contar com vídeo monitoramento feito por câmeras móveis de última geração, que serão instaladas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo. A Secretaria de São Paulo fala que as câmeras serão instaladas na região turística da cidade. Por isso que quando eu falo que precisa cobrir a cidade, senão o nosso turismo vai por águas abaixo, senhor secretário. Nas avenidas de maior fluxo de comércio e de agências bancárias. Porque não quer dizer que na periferia não tem que ter câmera. Quer dizer, tem que ter. Mas os maiores ataques de furtos e roubos são do outro lado também da cidade, porque eles vêm para cá. E precisa ter cobertura de câmera no completo. E com certeza, com isso, se eu tenho câmeras em volta, eu tenho o turismo seguro. O que aconteceu recentemente em Guarapari? As pessoas fazendo tour de bicicleta, né, andando pelo país, deixou
no hotel e foi roubado. A imagem que trouxe para o nosso estado, para a cidade de saúde como é Guarapari. A imagem que nos trouxe. A imagem que nos trouxe. Tá certo, foi um lugar fechado. Mas acontece isso a céu aberto. Aumentando o turismo. Com certeza que essa câmera de vídeo monitoramento vai aumentar o turismo. E nas avenidas de grande fluxo, temos aqui o centro de Vitória, que o prefeito municipal está levando o gabinete para o centro para revitalizar, vai contribuir muito a ajudar. No centro comercial, as pessoas vão poder comprar mais com segurança, seu secretário. E lá em São Paulo foram escolhidos. E a intenção desse projeto é porque vai contemplar em 100% todas essas regiões, tanto turística, tanto comercial. E aí a economia é um efeito dominó. É um ciclo, é uma operação de ciclo. Uma depende da outra, porque senão não gera economia, senão não melhora. É uma cadeia. Essa é a intenção. Porque aí temos turismo, temos comércio, temos serviço, temos segurança, temos lazer. As pessoas, quando vêm ao estado do Espírito Santo, vão querer ficar dias após dias na cidade de Vitória, porque vai ser mais segura. Essa é a intenção. A intenção do projeto é esse. Quando em São Luís falou das operações policiais. Olha só, é mais uma ferramenta moderna, inovadora de apoio para as forças de segurança que o governo coloca à disposição da população, uma vez que qualquer cidadão pode se comunicar e interagir diretamente com o operador, logo na iminência de algum fato. Se eu sou dono da minha câmera de vídeo monitoramento, de imediatamente eu posso contribuir ligando para o 190, ligando diretamente para o CIOD, ligando para a guarda, ou até mesmo acionando qualquer tipo de dispositivo para melhorar a segurança. O projeto trata da velocidade de combatermos a segurança, de ajudar nos crimes. E aí, eu vou dizer, finalizando, o senhor Bonfim, na Bahia, a indústria de comércio e turismo, iniciada a recuperação dos cabos e câmeras de vídeo monitoramento. O governo, uma nova realidade, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, em parceria com a Polícia Militar, a CDL, a CIASP e as instituições financeiras do senhor do Bonfim, informa que no domingo foi iniciada a manutenção corretiva para a recuperação dos cabos e câmeras de vídeo monitoramento. O intuito dessa manutenção é o de garantir mais segurança ao nosso comércio e em toda a população bonfinense. O que é isso? É uma prova que sozinho nós não podemos fazer nada. Precisa ter uma integração. CDL, FEComércio, as empresas privadas. Nesse conjunto legislativo, executivo, municipal e estadual, para contribuir, e eu digo até mais, esses investimentos de milhões aqui, com esse projeto, poderia ser até diminuído com um projeto desse, seu secretário. Com certeza, com certeza. E desafio aqui a dizer que seria negativo. E desafio, porque precisa ser contratado com licitações. As empresas, é caro, porque nem todas as empresas elas cobram alto para isso, é milhões. E tivemos aqui essa semana com o secretário Alberto da Fazenda, está aqui representado. O IPTU no município de Vitória representa 2,5% da receita do município. Então, o IPTU do município de Vitória, ele não é a maior receita para a cidade. Não é a maior receita para a cidade.
Vou ler uma matéria. Olha o que fala o dirigente da CDL Cariacica. Ela não está sozinha. A sensação de medo toma conta de outros moradores e comerciantes da região. O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cariacica, Luiz Gonzaga Esporoto, diz que os bandidos vão para onde o dinheiro circula, onde há concentração de comércio. Os crimes dos últimos dias aconteceram na região. Na Avenida Expedito Garcia, alguns comerciantes trabalham com as portas trancadas. A polícia não tem gente para dar conta de tantos bandidos. Temos que contar com a sorte de algum policial por perto quando acontece alguma coisa, diz Esporoto. O presidente da CDL local destaca que uma das opções dos comerciantes para combater o crime é que não tem se mostrado muito eficaz. É investir em tecnologia. Outra possibilidade é contratar seguranças armados. Quando ele fala de tecnologia, ele fala, segundo o presidente da Associação de Moradores de Campo Grande, João Fausto Altoé, as pessoas estão sempre alertas, pois sentem medo de serem assaltadas. Para ele, as novas câmeras que serão doadas pelo Estado vão inibir os crimes. E aí ele diz uma coisa importante, e que não é novidade, que as câmeras, que as tecnologias precisam, de fato, ser posto em prática. E a tecnologia é justamente aquilo que eu tenho colocado através deste projeto de lei, que é as câmeras de vídeo monitoramento. Então, a nossa intenção já está tramitando essa casa, já teve aval de algumas comissões pelo parecer favorável. A nossa intenção não é ter nenhuma concorrência do que já existe, é fazer um trabalho em conjunto, mas colocando as forças vivas do nosso município, que gerem receita para o município, a também contribuírem de fato. Ou seja, a CDL, a FEComércio. Já imaginou, senhor Alencar, o que seria a economia, o serviço? Hoje representa quanto para a Prefeitura de Vitória, a FEComércio? Hoje, em termos de receita. O senhor acabou de dizer, representa 90%? 90% a Federação do Comércio. Mas que pode ter uma queda devido ao enorme número de violência e de assaltos a céu aberto. Que as pessoas hoje estão procurando o shopping, não querem sair mais nas ruas. Estão procurando o shopping. Não que não seja importante o shopping, não que não seja importante, é importante. Mas já imaginou a população toda dentro de um shopping? Cadê aquilo que a gente é acostumado de ver? Andar com a criança do lado, caminhar com ela, levar o filho para o parque, cadê isso? A gente vai se perder, viver preso. Então, com essas palavras, que eu abro novamente aqui para o encaminhamento. A intenção nossa é sair daqui com algumas sugestões de emenda no projeto de lei. O artigo trata de no máximo 50%, e que a intenção é que, de fato, esse projeto possa ser válido. Essa casa tem total interesse de votar no projeto, tem total interesse, entendido isso, tanto que já passou pela comissão. E a gente também, passando essa casa, a gente aguarda a sanção do nosso prefeito de Vitória para aprovação e promulgação desta lei. Eu queria, antes de encerrar,
tem alguém que queira fazer alguma consideração, ou uma pergunta, ou sugestão no projeto de lei, para que possamos, dentro do jurídico que for necessário, e vai ser avaliado pelo procurador da casa, que é da Câmara. Se alguém quiser fazer alguma sugestão de emenda ao projeto, a gente vai estar anotando a sugestão e vai ver com o corpo jurídico a possibilidade de fato, ser feita essa emenda. Mas a gente vai ser feita aqui as anotações. Aí fica aberto para a mesa e para aqueles que estão nos assistindo. Senhor presidente, eu achei interessante, muito oportuna a sua exposição, mas ainda quando o vereador abre esse espaço para nós apresentarmos sugestões. Me veio à memória aqui que as entidades citadas aqui, principalmente a Federação do Comércio, essas entidades mais fortes, e a Federação do Comércio está bem representada aqui, que o jurídico dessas entidades examine esse projeto e que em determinado prazo, entendeu? As entidades citadas aqui tragam de volta a sua sugestão para aperfeiçoamento do projeto, que sempre um projeto está sujeito a alguma mudança, antes do finalmente, ok? Boa colocação, agradeço. E conforme nós temos o e-mail da associação, vamos encaminhar, sim, o projeto para a federação, associação comercial, também a própria prefeitura também. Já tem o procurador Frederico, tem o projeto também em mãos, que é o procurador da casa. Tem a cópia também na Secretaria de Fazenda também, deixamos uma cópia do projeto. Então, é um projeto que a intenção é essa, é que todos possam se sentir assistidos e com equilíbrio, de fato, possamos contribuir. Mais alguma sugestão? Excelentíssimo vereador, eu, na qualidade de subsecretário da Guarda, tendo em vista que eu não conheço o projeto, mas tendo em vista que, pelo que eu pude observar, o monitoramento será feito pelos guardas municipais no nosso sistema de vídeo monitoramento, que inclusive ele é integrado ao CIODES, mas quem monitora são os guardas municipais. E, em face do reduzido efetivo que temos atualmente, eu gostaria que fosse pensado nessa minuta de projeto de lei, que obviamente ainda vai para o Executivo, para fazer as considerações técnicas e constitucionais, junto à Procuradoria Jurídica, que fosse pensado também uma forma de se estudar, né, uma forma de trazer uma entidade, uma empresa, uma contratação de pessoas para proceder esse monitoramento, sendo mesmo coordenado, obviamente, pelos supervisores da Guarda Municipal, mas que eu não sei o tamanho o número de câmeras, né, que seriam monitoradas. Porém, eu acho que isso aí é um ponto principal, que mesmo a iniciativa privada, adquirindo esses equipamentos, fazendo a sua manutenção, o município terá realmente despesa, com relação ao monitoramento, que é uma coisa importantíssima. Não adianta a gente gravar uma imagem e não dar uma resposta imediata à sociedade, com a presença da polícia e da guarda para coibir o crime. Então, eu gostaria que fosse inserido, fosse pensado nessa possibilidade. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Alguém quer
fazer alguma consideração? Secretário. Quero agradecer aqui a presença de todos. Dou por encerrado essa audiência pública e dizer que estamos muito avançados no que tange à tramitação. E aí eu peço, eu sei que o corpo jurídico de vocês tem várias atividades. Hoje mesmo eu peço assessoria para estar encaminhando por e-mail de vocês o projeto e que vocês possam estar contribuindo, de fato, colocando algumas considerações, sugestões e passando pelo corpo jurídico a gente colocar em emenda. Eu agradeço a presença do Alencar, representando a Associação Comercial, representante da Federação do Comércio, secretário de Direitos Humanos e o subsecretário de Segurança da Guarda Municipal de Vitória, subsecretária Marilac. Agradeço, Cipolatti, a todos que atenderam o nosso pedido e dizer que, com certeza, vamos avançar de mãos dadas com o Executivo Municipal para contribuir com esse problema que é um caos na nossa cidade, no nosso estado do Espírito Santo, que é a violência que nos trazem, para que possamos ter forças e possamos ser como antigamente. Um dos filhos andava com os pais, com maior tranquilidade, ia no centro de Vitória, podia caminhar. Então, a gente não pode ser prisioneiro, mas nós temos que ser livres. Ser livres. Nós não podemos ser mais prisioneiros. E com certeza essa insegurança, é um dos maiores, ou digo, se não é o principal fator para a queda da nossa economia e para a queda do nosso comércio em termos de compras e outras atividades do nosso. Porque causa insegurança. Causa insegurança. Você vai querer abrir uma loja, você vai querer abrir uma indústria, então isso gera insegurança. As empresas não querem investir porque vão perder. Então, isso é um efeito de cascata que a gente precisa ser revisto, até mesmo porque a nossa economia do Brasil não é boa. Então, acho que a linha de caminho para resolver e retomar a nossa economia é através desses investimentos. Dou por encerrado, agradeço a todos, tenham um bom dia.